Daí, moçada, seguinte, o pessoal aí, aliás, bastante gente do Rio de Janeiro, fizeram um pedido de umas questões de funções e limites. Bom, mas eu só consegui preparar agora a primeira questão. Depois eu vou fazer as outras, tá? Então, moçada, vocês que pediram, dá uma olhadinha então no que eu preparei sobre função, a primeira questão, tá bom? De olho lá então. Então diz assim, domínio de uma função. Questão número 1. Encontre o domínio de cada função abaixo, explicando todos os cálculos efetuados. Aí deu lá a função na letra A, função f de x, letra B e letra C. Tá? Bom, antes de a gente resolver isso aqui, vamos entender a ideia do que significa encontre o domínio. O que significa isso? Você tem que entender. Não é só fazer os cálculos. Entenda o que você está fazendo, tá bom? Então, vamos começar assim, ó. Observe. Entenda o que significa encontrar o domínio de uma função, tá? Então, primeiramente, quando se fala em domínio, você já associa ao eixo x. Domínio é o eixo x, tá? A letra x, tá bom? Assim como quando se fala em contradomínio ou imagem, é o eixo y, ok? Então, domínio, pensa no x, ok? Tá, mas daí o que significa então encontrar o domínio dessa função? Significa nada mais, nada menos que isso aqui, ó. É a mesma coisa que condição de existência. Oi, Bara? Como assim condição de existência? Olha lá, ou seja, para quais valores de x essa função vai existir? Bara, tô entendendo ou não? Tô olhando a função na letra A lá, a função tá lá escrita, então ela existe. Ai, ai, ai. Presta atenção. Por exemplo, imagine vocês que eu tenho uma função f de x do tipo a sobre b. Ou seja, uma função fracionária, tal qual a letra A lá em cima. Ok? Aí eu te pergunto, essa fração não é a mesma coisa que divisão? Pois é, mesma coisa que divisão. E na divisão, você consegue dividir por qualquer número? Ou seja, o denominador, a parte de baixo da fração, pode valer qualquer número? Não? Sim? Não lembra? Teu professor deve ter falado um dia para você o seguinte: você nunca pode dividir por zero. O denominador nunca pode valer zero. Daí que vem aquele primeiro mandamento da matemática. Lembra? Não dividirás por zero. Ai, que horrível. Tá, pessoal, não existe o primeiro mandamento da matemática, tá? Mas o não dividirás por zero significa dizer o seguinte: você não pode dividir por zero. Não pode. Então, o denominador, a parte de baixo, para que aquela função exista, a parte de baixo dessa fração tem que ser diferente de zero. Então, para que exista condição de existência, domínio. Então, olha, eu vou escrever lá. O domínio dessa função é para b diferente de zero. Quer dizer, o denominador diferente de zero. Eu estou impondo uma condição para que essa função exista. Então, o domínio nada mais, nada menos do que isso. É você impor uma condição para que aquela expressão ali, aquela função, ela exista. Só isso. Ok? Então, vou pegar outro exemplo. Imagine uma função f de x igual a raiz quadrada de a, alguma coisa ali dentro. O a, não interessa o que seja. Veja, eu estou pegando raiz quadrada, mas pode ser raiz quarta, raiz sexta, ou seja, raiz de ordem par. Tá? Te pergunto, essa raiz quadrada vai existir para qualquer valor ali dentro, né? O radicando, né? Vai existir para qualquer valor? Lembra? Você se lembra que na raiz quadrada, dentro da raiz, o número não pode ser negativo? Não existe raiz quadrada de número negativo nos reais, no conjunto dos números reais, tá? Que futuramente, eu não sei se já deve ter aprendido, se estão na faculdade, então você já deve ter aprendido. Existe uma ampliação do conjunto dos números reais, que são o conjunto dos números complexos, e lá, nessa ampliação, uma raiz quadrada de número negativo vai existir. Tá legal? Mas nós estamos trabalhando nos reais, tá bom?
Então, não existe raiz quadrada do domínio negativo. Então, ali dentro, radicando aquele A, ele tem que obrigatoriamente, para que exista essa função, ela tem que ser maior ou igual a zero. Porque a raiz quadrada de zero existe, que é zero. Tá? Então, olha a condição que eu vou impor ali. Ó. Domínio. O A, que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Pronto. Estou impondo uma condição de existência. O domínio. E se fosse uma raiz de ordem ímpar? Então, olha lá, por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de A. Eu estou colocando cúbica, mas poderia ter colocado quinta, 7, 9, quer dizer, o índice da raiz tem que ser ímpar, tá? Aí eu te garanto uma coisa, o domínio, né, ou a condição de existência aqui, ó lá, para todo, né, aquele símbolo ali é para todo, A pertencente aos reais. Quer dizer, pode ser esse A positivo ou negativo que vai existir a raiz cúbica. Mas existe, claro. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então existe, tá? E se eu juntar essas duas ideias? Então, juntando as duas ideias. E se eu tiver, por exemplo, uma função fracionária, olha lá, e embaixo no denominador uma raiz de ordem par. Bom, se você sabe que é fracionária, o denominador, toda aquela parte de baixo, tem que ser diferente de zero. Porém, aquele denominador tem uma raiz quadrada, e nós sabemos que a raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Pô, mas tem que ser diferente de zero. Então, tire o igual a zero. Olha lá, domínio. Para B maior do que zero apenas. Tirei o igual. Daí eu garanto que fica diferente de zero. Entenderam, pessoal? Bom, entendeu o que é a ideia de encontrar o domínio? Então, é nada mais, nada menos que você impor uma condição para que a função exista. Pronto. Dito isso, vamos para a letra A. Olha lá, é fracionária. Então, o domínio, aquele denominador que é x ao quadrado mais x menos 2, tem que ser diferente de zero. Pronto. Eu impus a condição de existência, o domínio. Bom, aí você vai resolver essa inequação. Porque é diferente de zero, então é uma inequação. Tá? Mas esqueça a ideia da inequação. Pensa como se fosse uma equação do segundo grau. Quando você tem uma equação do segundo grau, você não tem que encontrar as raízes? Olha lá, lembra disso? Você usa a fórmula de Bhaskara. Ou você faz de cabeça. Né? De cabeça, lembra aquele negócio chamado soma e produto de raízes? Na verdade, o soma e produto tem um nome mais específico. Né? São as relações de Girard. Jacob fala Girardi. Tá? Então, relações de Girardi. Relações de Girard. Que é soma e produto. E eu vou fazer por isso para não ter que usar a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, as raízes serão 1 e menos 2. 1 e menos 2. Tá? Use a fórmula de Bhaskara se você quiser. Não vou perder tempo com isso não. Tá? Mas aí você pergunta, mas o que significa calcular as raízes? Então entenda também o que significa a ideia de calcular a raiz. Olha lá, raiz são os valores de x que tornam a expressão, a função ali, né, igual a zero. Aí você deve estar pensando, mas eu não quero que seja igual a zero, eu quero que seja diferente de zero. Calma, eu estou mostrando para você o que significa a raiz. Você encontrar valores de x que torna aquela expressão ali, aquela inequação, nesse caso aquela função, né, x ao quadrado mais x menos 2, igual a zero. E graficamente falando, sabe o que significa? Significa dizer aonde o gráfico intercepta o eixo x. Tá bom? Até rima. Raiz, onde o gráfico corta o eixo x. Ai, tá feio o negócio hoje. Desculpa. Bom, então veja só uma coisa. Se eu sei que eu quero que essa função x ao quadrado mais x menos 2 seja, olha lá, vai piscar, diferente de zero, então eu não vou pegar para x1 igual a 1 e x2 igual a menos 2. Eu vou pegar para x1 diferente de 1 e diferente de menos 2. E aí você escreve o domínio, né, ou a condição de existência, mais elegante. Assim, ó. Domínio. Para todos os x pertencentes aos reais, tal que, né, aquela barrinha é tal que, quer dizer, de tal forma que o x seja diferente de 1 e o x seja diferente de menos 2. Então eu te garanto agora que essa função f de x ela vai existir se o x for diferente de 1 e diferente de menos 2. Tá? Se você pegar qualquer valor diferente desses dois ali e jogar na função, você vai ver que ela vai existir. Tá? Quer dizer, vai dar para você dividir um pelo outro. E se você jogar 1 e depois jogar o menos 2 ali, você vai ver que vai dar no denominador 0.
E lembre-se do primeiro mandamento. Não dividirás por zero. Ok, acabou. Só isso. Tá bom? Vai para a segunda. Função h de x. É uma função com raiz quadrada. Opa, raiz quadrada eu sei que tem que ser maior ou igual a zero. Lembrou? Então, eu vou impor duas condições, já que tenho duas raízes. Então, olha lá. Domínio. 4 menos x maior ou igual a zero, que é a primeira. E x ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero também. Então vamos resolver separadamente. A primeira é uma inequação do primeiro grau. Ah, Bara, tem que achar a raiz também, né? É só pegar o 4 menos x e igualar a zero. Mas aqui, na inequação do primeiro grau, a dica que eu te dou é isole o x. Pronto, você vai direto para a resposta. Então, isolando. Aquele x está subtraindo, passa para o segundo membro somando. Então fica 4 maior ou igual a mais x. Passou somando. Mas 4 maior ou igual a x é a mesma coisa que você escrever, ou, né? Então, x menor ou igual a 4. Pronto. A primeira, quietinha. Vou para a segunda. X ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero. Opa, uma inequação do segundo grau. Mesma coisa. Vamos descobrir primeiro as... Ah, desculpa. Piscando lá, ó. X menor ou igual a 4 garante que essa inequação ali seja maior ou igual a zero. E se você duvida, chute valores ali, pegue 4, por exemplo, para x. 4 menos 4 dá 0, então, igual a 0. Pegue menor do que 4, pegue 3. 4 menos 3 dá 1, maior do que 0. Né? Se você pegar valor maior que 4, 5, por exemplo, 4 menos 5 dá menos 1. Pronto, já fofodecou tudo. Não satisfaz a equação. Tá bom? Tá, vamos para a segunda. Vamos descobrir as raízes também. Então vamos lá. Raízes de cabeça. Ou Bhaskara. Ali vai dar 1 e menos 1. Tá bom? Vamos enxergar o que está acontecendo graficamente. Então imagine um sistema de coordenadas cartesianas. X e Y. Tá? Ora, a função do segundo grau, x ao quadrado menos 1, é uma função do segundo grau. O gráfico de toda função do segundo grau, ou de uma função quadrática, como se chama, é uma parábola. Ou a parábola tem a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Mas como eu estou vendo que é mais x ao quadrado, então é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Tá? Então, fazendo o gráfico dessa parábola, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Tá? Em verde. Ok? Concavidade voltada para cima. Você está notando, olhando ali, ó, no gráfico, que essa parábola, em verde, está interceptando o eixo x? Sim, em 2 pontos. Sabe o que significa dizer? Olha lá, esses 2 pontos em vermelho, ali estão as minhas raízes. Olha lá, veja que está escrito lá em cima. Onde o gráfico intercepta o eixo x. A raiz, onde o gráfico corta o eixo x. Pronto. Fácil, né? Tá, agora faça uma análise nesse gráfico. Uma análise. Pessoal, pega aquela raiz menos 1. Olhe só para o gráfico agora. Só para o gráfico. Pegue valores à esquerda do menos 1. Olha lá, que eu vou grifar em azul. Olha lá, uma setinha azul. Valores ali. Se você pegar valores à esquerda, no eixo x, você vai encontrar o gráfico verde para cima do eixo x ou para baixo do eixo x? O que vocês acham? Olha lá. Vai encontrar o gráfico para cima do eixo x. E para cima do eixo x, o meu y, ele só pode ser o quê? Positivo. Ó, coloquei lá. Aquele mais ali é o sinal do y, da função. Tá? Ok. Agora, pegue valores à direita do mais 1. Olha no gráfico. Mais 1, aquela raiz, a segunda raiz. Pega a direita. Olha lá, em azul, uma seta azul. Pegue esses valores agora de x e veja, ele vai interceptar o gráfico, se você for procurar o gráfico, né, em cada pontinho que você pegar ali, vai encontrar o gráfico para cima do eixo x ou para baixo do eixo x. Olha lá. Para cima, então o meu y, a função, também vai ser positiva. Ok? Muito bem. Pegue agora valores de x entre menos 1 e 1. Olha lá, entre menos 1, que eu vou colocar em laranja, uma seta laranja lá. Viu lá a seta? Naquele intervalo ali, no x. Pegue qualquer valor ali de x. Você vai encontrar o gráfico verde para cima do eixo x ou para baixo do eixo x? Olha lá, olha lá. Para baixo, né? Que é aquela curvinha, né? E para baixo do eixo x, o y, ele é o quê? Olha lá, negativo. Beleza? Muito bem. Agora observe o que vai piscar ali no domínio da minha função. Vai piscar aquilo ali, ó.
eu estou querendo que x ao quadrado menos 1, o y, portanto, seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero significa dizer zero ou positivo. E aonde que está positivo se você olhar ali? Ó? Olha lá, vê se não é isso. X menor ou igual a menos 1, ou, né, porque existe uma separação entre as respostas azuis ali, x maior ou igual a 1. Aí satisfaz. Aí eu garanto que vai dar certo. Tá, daí se perguntar, agora o que eu faço com essas duas respostas que estão grifadas em vermelho? Você está vendo que no domínio lá, no domínio eu coloquei 4 menos x maior ou igual a zero e em azul celeste, x ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero, aquele e significa dizer que eu vou fazer a intersecção entre as duas respostas, porque tem que valer para as duas ao mesmo tempo, então é intersecção. Tá? Como é que eu faço a intersecção dessas duas respostas em vermelho aí? Você vai fazer graficamente, melhor coisa que tem. Então você vai fazer assim, ó. Construir dois gráficos ali, a primeira para o x menor ou igual a 4, e a segunda para x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 1, tá? E obviamente, quando eu juntar essas duas, fizer a intersecção, olha lá, eu vou ter a minha terceira reta, que vai ser a minha resposta, que é a intersecção de ambas, tá? Bom, vamos colocar os valores. Na primeira, a raiz é 4. Então lá, coloquei o ponto 4. Eu sei que o x tem que ser menor ou igual a 4. Então vai para onde? Para a esquerda ou para a direita do 4? Para a esquerda. Olha lá. Em azul. Certo? Vamos para a próxima. X menor ou igual a menos 1 ou x maior que 1. Quais são as raízes lá? Olha lá. Menos 1 e 1. E eu sei que tem que ser menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Então para onde que vão as setas? Olha lá em azul. Muito bem. Pegue cada um desses pontos vermelhos agora e baixe até aquela reta resposta que eu quero fazer. Então lá, baixei todas elas. Menos 1, 1 e 4. Baixei, só baixei. Agora vamos olhar em cada intervalozinho ali. Vamos pegar a esquerda do menos 1. Tá? A esquerda do menos 1. Olhe para cima nos dois eixos. Eles se interceptam? Ou seja, tem parte azul em ambos? Se você olhar a esquerda do menos 1, sim, tem. Então, ali me interessa. Olha lá, em verde, então, vai me interessar. Ali é uma resposta que vale para ambos. Entenderam isso, pessoal? Tá? Olha que tá piscando, viu? Agora pegue no intervalo entre menos 1 e 1. Olhe nos dois eixos de cima. Eles se interceptam? Não, né? Não se intercepta. Pode ver. No primeiro, tem o azul, mas no segundo, nesse intervalo entre menos 1 e 1, não está pintado nada. Então não se intercepta. Então, olha agora o próximo intervalo, que é de 1 até 4. De 1 até 4. Olha nos dois. Tem azul em ambos? Tem. Opa! Então aqui me interessa. Olha lá, piscando lá em verde, tá vendo? Ali me interessa. Vale para os dois. Estão entendendo isso, pessoal? Tá. Agora faz o seguinte. Olhe agora a direita do mais 4. Naquele intervalo. Olhe na parte de cima. Em ambos. No do meio tem azul, mas no primeiro não está pintado. Então não se intercepta. Bom, então conclusão. O meu domínio, olha lá, meu domínio vai ser para todos os x pertencentes aos reais, tá o quê? Só a parte verde, hein, pessoal? X menor ou igual a menos 1, ou, porque existe uma separação entre as respostas, x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Pronto. Aí está a minha condição de existência. Essa função h de x só vai existir se você obedecer isso daí. Tá bom? Vamos para a letra C, e última. G de x igual a, novamente, raiz quadrada. Nós sabemos que dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então vou impor a condição, ou domínio. Olha lá. 1 menos 2 elevado a x tem que ser maior ou igual a zero. Tá. Isso é uma inequação exponencial, porque incógnita se encontra no expoente. Bom, vamos isolar. Vamos pegar aquele menos 2 elevado a x e passar para outro número fazendo a operação inversa. Então vai ficar assim. 1 maior ou igual a 2 elevado a x. Qual que é o objetivo de toda inequação exponencial ou equação exponencial? É você deixar uma única base de cada lado, e de preferência iguais, né? Nesse caso, no primeiro membro tem a base 1 e no segundo membro tem a base 2. Eu tenho que deixar tudo numa mesma base. Eu vou deixar na base 2. Como, Bárbara? Assim, ó. Veja que eu vou escrever. 2 elevado a zero maior ou igual a 2 elevado a x. Oi? De onde surgiu esse 2 elevado a zero? Lembre-se, pessoal.
todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então aquele 1 eu substituí por 2 elevado a 0. Ok? Agora sim eu tenho uma única base de cada lado e as duas bases são iguais. Aí o que erroneamente muitos falam, né? Olha o que eu vou fazer lá em vermelho. Corta as bases e pega os expoentes. Não foi assim que você aprendeu? Você não corta nada. Eu sou aquele símbolo ali, aqueles dois risquinhos, eu estou dizendo, eu estou ignorando as bases, estou ignorando, porque elas já são iguais, eu não tenho que me preocupar com elas. E vou me preocupar apenas com os expoentes. Só que tome cuidado, isso aqui é uma inequação, tá? Inequação, então você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, remember, em inequações, quando a base for, presta atenção, olha lá, maior do que 1, que é o caso aí, né? A base é 2, maior que 1. O que vai acontecer com a inequação, né? com a desigualdade? Olha o que vai escrever lá. Mantém a desigualdade. Mantém do jeito que ela está. Baralho, você está querendo dizer que então, e se a base for entre 0 e 1? Porque não existem em inequações exponenciais ou equações exponenciais base negativa. Ou a base se encontra entre 0 e 1, ou a base é maior do que 1. Tá? Então, entre 0 e 1. O que vai acontecer com a desigualdade? Olha lá, inverte a desigualdade. Bom, nesse caso, a base é maior do que 1, então eu vou conservar a desigualdade. Vai ficar assim, ó, 0 maior ou igual a x. Conservei. Bará, você está querendo dizer para mim que se a base fosse, ao invés de 2, fosse 1/3, em ambos os lados, tá? Você vai pegar e fazer daí 0 menor ou igual a x. Você inverte a desigualdade, tá? Bom, 0 maior ou igual a x, isso é como se escrevesse x menor ou igual a 0, dá na mesma. Né? Conclusão, então qual que é o domínio dessa função? Ou qual é a condição de existência? Tá lá, para todo x pertencente aos reais, tal que o x seja menor ou igual a 0. Tá? Se você pegar qualquer valor menor ou igual a 0, vai existir essa função. Se você pegar um valor maior que 0, já não vai mais existir isso daí. Aí fodecou tudo. Tá bom? Bom, moçada, para vocês aí do Rio de Janeiro que fizeram esse pedido. Primeira questão, tranquilo? Entenderam? Tá? Pessoal, o objetivo é fazer com que você entenda e não simplesmente reproduza o que eu estou fazendo aqui para ganhar a tua nota. Porque isso vai me deixar profundamente puteado. Tá bom? Vê lá, hein? Tchau para vocês, um abraço, até mais!